Fala, meus brothers! Deixa eu falar, se você ainda não é inscrito, corre e aperta o botão vermelho inscrever-se. Porque olha, nossa meta é chegar em 100 inscritos. E se você se inscrever, eu prometo mandar um sorriso virtual especial. E não esquece do sininho, porque se você não ativar, o YouTube esconde meus vídeos de você. E aí a gente fica com saudade. Agora sim, vem comigo! A 8ª geração dos videogames, que rolou ali entre 2012 e 2020, foi simplesmente uma das fases mais incríveis da história dos games. Foi um período de gráficos super realistas, de mundos abertos gigantescos e, claro, o nascimento definitivo dos jogos digitais e do multiplayer online como a gente conhece hoje. Foi uma verdadeira revolução. Mas quando é que tudo isso começou de verdade? A 8ª geração deu as caras por volta de 2012, quando novas empresas e novos consoles chegaram para virar o jogo de cabeça para baixo. Essa era marcou o início do poder gráfico em alta definição, da popularização da realidade virtual e do uso constante da internet nos consoles. A gente passou a viver conectado, não só com os amigos, mas com o próprio jogo. E quem eram os grandes nomes que dominaram essa geração? Vamos relembrar os consoles que fizeram história. Primeiro, tivemos o PlayStation 4, lançado em 2013 pela Sony. Ele chegou com gráficos poderosos, uma interface super moderna e uma biblioteca de jogos exclusivos que era de cair o queixo. Quem não se lembra de ficar babando nos trailers dos jogos de PS4? Na mesma época, em 2013, a Microsoft lançou o Xbox One. A proposta dele era ser um sistema de entretenimento completo, com integração com a TV e uma Xbox Live totalmente renovada, mais forte e estável do que nunca. Era o console para quem queria tudo em um só lugar. Jogar, assistir a filmes, ouvir música, uma central de diversão. Um pouco antes, em 2012, a Nintendo chegou com o Wii U. Ele foi meio incompreendido na época, mas trouxe uma jogabilidade super inovadora com o Gamepad. Aquela tela sensível ao toque no controle. Foi uma aposta ousada e que, de certa forma, preparou o terreno para o que viria depois. E falando no que veio depois, em 2017, a Nintendo simplesmente revolucionou o mercado com o Nintendo Switch. Ele misturava console de mesa com portátil de um jeito que ninguém nunca tinha feito. Você podia jogar na TV da sala e, segundos depois, continuar a mesma partida no ônibus. Foi uma ideia genial que mudou a forma como a gente joga para sempre. E não podemos esquecer do crescimento do PC Gaming. Plataformas como a Steam, a Epic Games e serviços como o Game Pass consolidaram os computadores como uma força gigante no mundo dos games. E mais recentemente, o Steam Deck levou essa experiência para qualquer lugar. O PC deixou de ser só para trabalho e virou uma máquina de jogos poderosa. Uma das maiores transformações da 8ª geração foi a ascensão da era digital. Aquelas caixinhas de plástico dos jogos físicos começaram a perder espaço. Lojas digitais como a PlayStation Store, a Xbox Store e a Nintendo eShop se tornaram o principal lugar para a gente comprar e baixar jogos. Era muito mais prático. Um clique e o jogo já estava no seu console. Além disso, os serviços de assinatura mudaram completamente o jogo. O Xbox Game Pass e a PlayStation Plus, por exemplo, passaram a oferecer acesso a centenas de títulos por uma mensalidade. Era como uma Netflix de jogos. Isso democratizou o acesso a muitos games e permitiu que a gente descobrisse títulos que talvez nunca compraria. Mas uma geração não é nada sem seus jogos, certo? E a 8ª geração nos presenteou com verdadeiras obras-primas que vão ficar na nossa memória para sempre. Pensa em The Last of Us Part 2, com uma carga de emoção e um realismo que a gente nunca tinha visto antes. Era quase como estar dentro de um filme, sofrendo e lutando junto com os personagens. E o que dizer de Batman? Arkham Knight. Os gráficos eram cinematográficos e Gotham City era uma cidade viva, cheia de detalhes. Voar pelos prédios como o Batman era uma sensação indescritível. Foi o fechamento épico da saga Arkham. Tivemos também o renascimento de um deus com God of War de 2018. Kratos voltou,
mas de um jeito totalmente diferente, com uma história nova, mais madura e épica. A jornada dele com o Atreus foi uma das experiências mais marcantes da geração. A Nintendo também não ficou para trás e nos deu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Esse jogo redefiniu o que significava liberdade em um game. Você podia ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Foi uma inovação que influenciou dezenas de outros jogos depois dele. E claro, não podemos esquecer dos gigantes da Rockstar: GTA V e Red Dead Redemption 2. Eles criaram mundos abertos tão gigantes e detalhados que a gente se perdia por horas só explorando. Foi o auge da imersão, onde cada jogo parecia um filme interativo, com histórias complexas e personagens inesquecíveis. A 8ª geração também foi um palco para novas tecnologias que hoje são padrão na indústria. A resolução 4K e o HDR chegaram para deixar os gráficos ainda mais bonitos e vibrantes. As cores saltavam da tela. A realidade virtual, com dispositivos como o PlayStation VR, começou a se popularizar, nos colocando literalmente dentro do jogo. Outra grande inovação foi o crossplay, a possibilidade de jogar com amigos que estavam em outras plataformas. Acabou aquela barreira de você tem um PlayStation e eu um Xbox, não podemos jogar juntos. O mundo dos games se tornou mais unido. E também vimos o surgimento do streaming de jogos, com serviços como o xCloud, o PS Now e o finado Stadia, que permitiam jogar games pesados direto da nuvem, sem precisar de um console super potente. E foi nessa geração que os esportes explodiram de vez. Campeonatos com prêmios milionários, estádios lotados, transmissões ao vivo para milhões de pessoas. Os gamers profissionais viraram atletas. E junto com eles, os influenciadores gamers se tornaram fenômenos globais, criando comunidades e compartilhando suas gameplays com o mundo todo. Mas tudo que é bom, uma hora, chega ao fim. Por volta de 2020, com o lançamento do PlayStation 5 e do Xbox Series X e S, a 8ª geração começou a passar o bastão. Foi o fim de uma era, mas o seu legado ficou para sempre. Ela conectou o mundo dos games como nunca antes e mostrou que jogar é muito mais do que só apertar botões por diversão. É uma forma de viver histórias, de se emocionar e de criar memórias. Fazendo um resumo rápido, a 8ª geração durou de 2012 a 2020. Os principais consoles foram o PS4, o Xbox One, o Wii U e o Switch. Os grandes destaques foram a ascensão dos jogos digitais, os gráficos realistas e a chegada da realidade virtual. E o legado que ela deixou foi a conexão global entre os jogadores, os mundos abertos gigantescos e uma imersão total que nos fez sentir parte de cada história. A 8ª geração não foi só sobre consoles, foi sobre sentimentos, experiências e a evolução de um sonho que começou com um simples botão Start. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Qual foi o seu jogo ou console favorito dessa geração? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia! E não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Valeu, galera! E até a próxima!